Esse vídeo narra parte do livro de Êxodo, abrangendo os capítulos 32 ao 34, onde o povo comete o grave pecado do bezerro de ouro, despertando a ira divina. Mas por meio da intercessão de Moisés, a aliança é renovada e as tábuas da lei são restauradas. E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e com um buril os formou, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E vendo isto, Arão edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com mau intento os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambos os lados, de uma e de outra banda estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos que gritam pela vitória, nem alarido dos que choram pela derrota, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, viu o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira de Moisés, e arrojou das suas mãos as tábuas, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e o queimou no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, espalhou-o sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. E muderam. Então o lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor,
venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ponha cada um a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta a porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens. Porque Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, pois cada um será contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós pecastes um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, desce, e guia o povo ao lugar de que te tenho falado. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por terem feito o bezerro que Arão formara. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, prantearam, e nenhum deles pôs sobre si os seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado sois, por um momento que suba no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Porventura não é em andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse:
Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã de manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentarás a mim no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem vacas se apacentem defronte dele. Então lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. E Moisés se levantou de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e chamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá, Senhor, agora no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e prostituindo-se eles após os seus deuses, e sacrificando aos seus deuses, alguém te convide, e comas dos seus sacrifícios, e tomes das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, também todo o teu gado masculino que abre a madre, assim de vacas como de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Porém, a todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Deus, Deus de Israel.
Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei os teus termos, e ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer perante o Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, tendo nas suas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, pelo que temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ordenou-lhes tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabando Moisés de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a Palavra de Deus. Shalom.